vocês? Aqui é a Natália, estou aqui em mais um vídeo do Pensando, né? E hoje eu vim falar com vocês sobre um tema muito importante que é o fascismo. Então, para quem não sabe, eu sou estudante de História na PUC Paraná e eu fui convidada pelo canal Pensando aqui para conversar com vocês um pouco sobre esse assunto, para a gente saber o que é o fascismo, o que foi o fascismo e onde ele foi implantado. E então eu convido vocês a assistirem o vídeo e descobrirem um pouco sobre esse governo totalitário. Vamos lá então? Bom, então o que é o fascismo, né? A palavra fascismo, ela deriva da palavra facil, que significa feixe, e remete a uma ideia de aliança ou de federação. Bom, um governo fascista é marcado pela centralização de poder nas mãos de uma única pessoa, de um único chefe de Estado, e também pelo veto da liberdade de expressão. Ou seja, qualquer posicionamento, qualquer pensamento que seja contrário ao que aquele chefe de Estado propõe, ao que aquela pessoa que está no comando, aquela pessoa que está no controle do governo propõe, é visto como uma ameaça e não é permitido. Liberdade de expressão, pensamento individual dentro de um governo fascista é uma das primeiras coisas a ser cortada. Então, como eu já disse anteriormente, uma das principais características do fascismo é essa falta da liberdade de expressão, né? Essa falta do poder se posicionar contra o que o Estado propõe, o que o Estado impõe. Bem, então, para garantir que essa ideologia fascista não fosse violada, os chefes, os líderes do governo, eles costumam, né, controlar os meios de comunicação, para que nada passe despercebido e seja espalhado por aí, para o público. E aquilo que era visto como uma crítica ao governo, aquilo que é visto como uma crítica, é exterminado no mesmo momento. E essa pessoa que está disseminando essas ideias contrárias ao governo é vista imediatamente como uma inimiga do Estado. E a punição para uma pessoa que é contra o regime fascista era a prisão ou a morte. Valorização ao nacionalismo, o desprezo pelas demais ideologias, imperialismo, militarismo, bom, a censura, a propaganda a favor do regime, antissocialismo e também a violência contra as minorias também são outras características que marcam esse tipo de regime. Então, com o final da Primeira Guerra Mundial, que ocorre em 1918, a Alemanha ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que jogava toda a responsabilidade e as despesas da guerra sobre os alemães, fora demais punições que eles tiveram, né, com esse tratado. E, bom, aí a Europa entra em crise econômica. E com essa crise econômica, os regimes totalitários começaram a surgir e ganhando força. Bom, então a Itália também estava sofrendo com essa crise, né? Pela queda da produção industrial, pela alta inflação e pelo desemprego. E em 1919, Benito Mussolini aparece com a solução e funda o Partido Fascista, que enquanto estava no poder era o único partido permitido na Itália. Esse partido ele perseguiu e matou diversos políticos e implantou o cooperativismo. O que era o cooperativismo? Era um modelo que colocava todos os sindicatos, tanto de patrões e empregados. Mussolini ele assume o poder em 1922, após a Marcha dos Camisas Negras e a renúncia do primeiro-ministro. Bem, então, com os fascistas no poder, a ditadura tinha começado. Mussolini, ou o Duce, como ele era conhecido, era o único líder dessa nova política. Bom, o poder legislativo ele já não existia mais. Os meios de comunicação foram vetados e todos os demais partidos que não eram pertencentes ao partido fascista foram ilegalizados na Itália. Diferentemente da pena de morte, que agora era legalizada. Por isso eu disse anteriormente que qualquer ideia que era oposta ao que o regime pregava, essa pessoa ou ia para prisão ou era executada, porque a pena de morte já estava liberada. O Estado ele passa a controlar tudo, a economia, os canais de comunicação, as mídias, as propagandas e tudo que existia antes de chegar ao público passava por eles. Em 1929, a gente tem a grande crise, a quebra da Bolsa de Nova York, né? O que com certeza pega e influencia todos os outros países, porque os Estados Unidos já era uma grande potência, né?
Assim, a Itália foi ameaçada e a economia que antes estava indo bem no início do regime, agora já não tinha mais tantos resultados. Para tentar contornar isso, Mussolini ele decide entrar numa corrida imperialista, tentando retomar aos antigos domínios do forte Império Romano. Após tentativas de invasões na África, as inquietações diplomáticas começaram a caminhar para o início da Segunda Guerra Mundial. E esse é o momento em que Mussolini se aproxima da Alemanha nazista de Hitler. E vale lembrar também que a Itália fascista de Mussolini e a Alemanha nazista de Hitler, apesar de terem suas fortes semelhanças no modo de governo, são ditaduras diferentes. O nazismo e o fascismo têm suas diferenças. Bom, então a gente falou aqui sobre a tomada de governo fascista na Itália, mas existiram outros países que também sofreram com essa ditadura fascista, né? A Espanha, do período de 1939 a 1976, sofreu com o governo de Francisco Franco. E em Portugal também, de 1932 até o ano de 1968, teve Antônio de Oliveira Salazar em seu comando. Bom, estudar história é importante porque à medida em que a gente vai estudando a história, a gente começa a identificar os traços de uma história que se repete. E, infelizmente, a história sempre se repete. Bom, então para a gente poder finalizar aqui o vídeo, a gente queria deixar uma dica de filme para vocês assistirem. O filme é A Onda, que conta a história de um professor que quer explicar para os seus alunos sobre o que foi o governo fascista, e para fazer isso ele implementa uma brincadeira dentro da sala de aula, uma brincadeira como se fosse um regime fascista dentro da sala de aula dele. Eles começam a usar uniformes, eles têm o seu próprio cumprimento fascista, e esse experimento ele serve para. Esse filme ele é muito bacana para a gente assistir, porque ele mostra como um regime fascista pode ganhar força com facilidade, até mesmo nos dias de hoje. Bom, então esse foi o vídeo de hoje sobre o fascismo. Nós esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o que foi sobre o que é essa forma de governo totalitário, né? Espero que vocês estejam gostando dessa série que o canal está fazendo. Deixo todos um forte abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.